Pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem. Vamos aí retornando às nossas atividades, às nossas aulas remotas. Tá? Então hoje a gente vai dar continuidade aí na construção rural, falando um pouco sobre avicultura. Tá? Então a gente vai estar mostrando para vocês aí. Eu vou falar um pouco, bastante aqui nessas aulas da avicultura geral, e depois vou finalizar com a construção de um galpão para avicultura de corte. Tá? Então a gente tem aí o frango, né, a produção de carne aí em 2019 no Brasil em 1.000 toneladas foi de 15,16 mil toneladas, né? Mundialmente produzindo aí 93,4 milhões de toneladas, né? O Brasil tendo aí a participação na produção mundial de 14,8%, né? O Brasil é o terceiro país que mais consome frango per capita, né? Quer dizer, por pessoa. Então, o Brasil consumindo aí em terceiro lugar 44,63 quilos, né? Perdendo aí para os Estados Unidos, que consome 47,69, e a Malásia consumindo 55,73 quilos per capita, aí, sendo a Malásia a maior consumidora per capita aí, de frango. Mas o Brasil é um dos grandes produtores de frango mundial aí. Tá? A gente vê o destino da produção brasileira, ainda quase 70% fica no consumo interno e somente 30% fica para as exportações. Então nós consumimos bastante frango, né? 44 quilos aí per capita, mas exportamos também 30% da nossa população, e estando aí na fatia aí de 14 a 15% do mercado mundial de frango. Tá? Então, o objetivo principal do aviário é proporcionar um ambiente confortável, higiênico e econômico, né? Então ele tem que ser eficiente. Tá? Então esse é um dos objetivos da gente construir um aviário aí. Tá? Então, para isso a gente tem que fazer o quê? Um planejamento técnico, né? Para a gente obter lucros, produções, ter uma melhor qualidade, uma maior taxa de conversão alimentar desses animais, dessas aves, ter menos doença, menor taxa de condenação, você está condenando essas aves, né? Porque elas não vão produzir, e uma menor taxa de mortalidade também dentro desses aviários. Então, por isso que a gente tem que fazer esse planejamento técnico. E para fazer esse planejamento técnico da construção de um galpão, a gente tem que conhecer o manejo desse frango, as condições ambientais que ele precisa. Tá? Então, a gente deve conhecer antes de fazer o projeto da construção. A gente deve ter as condições climáticas, ambientais que esse galpão vai ter que ter. Então, a gente tem que ter aí o conhecimento do manejo desses frangos, tá? Das aves em si, seja ela de corte ou de postura. Tá? Então, o projeto de instalação para a ave deve ser um programa aí bem definido, nenhuma relação entre produtividade e luxo das instalações, isso não tem nada a ver, tá? Então não tem nenhuma relação. A mecanização e a automatização, ela visa uma maior rentabilidade, não tem nada de luxo, né? Então é uma maior rentabilidade, você consegue aumentar a densidade de frango por metro quadrado, que a gente vai estar falando isso para vocês aí. Tá? Então, uma das características aí das instalações da ave é aumentar o número de cabeças por área, aquilo que a gente estava falando aí para vocês. Então, tentar aumentar o número de aves por unidade diária. Tá? Então, dentro desses projetos, os gastos iniciais, eles são muito altos, né? Fazer um estudo aí de quando isso pode ser compensado.
né? Então, fazer um planejamento aí da economia contábil para você poder executar esse projeto, porque os gastos iniciais são enormes na construção, na instalação aí de um galpão, de aves, na produção. Então, aves e o meio ambiente. Então, conhecer as condições climáticas, termorregulação. Então, a temperatura, a umidade relativa do ar, isso influencia na produção das aves. Então, a renovação do ar, porque vocês vão ver que a temperatura vai aumentando, porque o frango, conforme ele vai consumindo, ele tem um gasto energético e ele libera isso na forma de calor e a temperatura dele vai aumentando. Então tem que ter uma ventilação. E a iluminação para você ter aí o consumo durante as 24 horas do dia, né, dentro do fotoperíodo, para ele consumir e reduzir o período aí da produção das aves. Tá? Temperatura. Então, zona de termoneutralidade. Então, a faixa de temperatura dentro da qual o calor, né, está dissipado pela ave, que foi liberado pela ave, em equilíbrio com o ambiente. Então, isso está neutro. Então, o que está sendo liberado, dissipado aí, pelas aves, está em equilíbrio com o ambiente. Tá? Então, temperaturas superiores à zona de termoneutralidade. Quer dizer, então você tem uma temperatura superior, as aves vão crescer menos rapidamente, então ela não vai crescer tão rápido. A produção de ovos é menor, tá? Então você teve a temperaturas superiores, aves crescendo menos e produção de ovos menor. Tá? Temperaturas inferiores a essa zona de neutralidade, a esse equilíbrio com o ambiente, né? Então a ave vai necessitar de comer mais ração. Então, se tiver temperaturas muito inferiores, ela vai comer mais, né, para equilibrar aí a temperatura, porque ela vai liberar energia na forma de calor, dissipando esse calor aí para o ambiente para tentar manter a temperatura. Então você tem que tentar manter as temperaturas aí ideais para a produção do frango. Então, o calor produzido em excesso deve ser dissipado. Né? Por isso que a ventilação é interessante. Tudo que ele vai produzir em excesso, que ele vai dissipar, o animal vai dissipar, a ave vai liberar, tem que ser eliminado. Né? Então, deve ser dissipado, né? Deve ser liberado. Então, se a ave pudesse armazenar o calor por ela produzido em 1 hora apenas, né, a temperatura corporal dela aumentaria em 2,8 graus Celsius. Não é? E isso em apenas 1 hora. Imagina nas 24 horas. Isso vai resultar o quê? A morte dessas aves. Então, por isso que a gente tem que manter a temperatura na zona de equilíbrio, né, de neutralidade, porque esse calor dissipado e produzido, né, pelas aves, quase 3 graus por hora, isso levaria à morte. Então a gente tem que tentar manter a temperatura ambiente em equilíbrio e dissipando o excesso de calor. Então lá, para pintos de um dia, né, o mecanismo de controle de temperatura corporal dele não é completamente desenvolvido. Então ele necessita de altas temperaturas para que ele funcione perfeitamente. Então por isso que a gente aquece, né, coloca lá campanas ou luz incandescente para aquecer o ambiente, porque ele necessita de altas temperaturas. Então aqui as temperaturas recomendadas em função da idade, né? Então de 0 a 7, né, debaixo aí da campânula, né, deve estar entre 32 a 35 graus. E no galpão, 21 graus. E aí vai de acordo com a idade, né? Então vai aumentando aí, diminuindo a temperatura debaixo da campânula de acordo com a idade. Porque quando ele é menor, o que eu falei? Pintos de um dia, ele não consegue, de uma semana, ele não consegue controlar a sua temperatura. Então ele necessita de altas temperaturas. Então mostrando aqui, ó,
de 32 a 35 graus. E ela vai diminuindo conforme a idade dos pintainhos aí, dos pintinhos. Tá? E no galpão também, ela vai partindo de 21 graus até 16 graus, no caso aí de 57 dias de idade. Vocês vão ver que hoje o frango, ele fica aí em torno aí de 40 dias para produzir. Então a gente vai mostrar para vocês aí. A umidade relativa do ar, ela tem pouca influência na produção das aves, tanto nas aves de crescimento, de postura ou na reprodução de pintainhos, né? A ave de crescimento seria de corte, a de postura a que põe ovos, e a de reprodução, aquelas que vão reproduzir os pintainhos aí. Tá? O que ela não pode ser, né, nem elevada ou muito baixa. Tá? A umidade relativa do ar, no caso de frango de corte, seria entre 40% a 80% é a umidade relativa do ar. Tá? Então ela não pode ser muito baixa e nem muito elevada. Condições de temperatura, né, e umidade do ar aí para as aves adultas. Então você tem a temperatura variando aí de 30 a 28 graus e a umidade relativa aqui de acordo com a temperatura. Olha só, 2 graus aqui a menos, de 33 para 31, a umidade relativa do ar já tem que estar 50%, 28, 75%. Tá? Vai diminuindo a temperatura, aumentando a umidade relativa do ar. Então, a umidade relativa do ar inferior a 40%, umidade baixa, né? A cama, que é o que a gente usa lá, um material inerte no contrapiso aí, no contrapiso do galpão, né? Porque ele não faz o piso, faz um contrapiso aí, ou passa uma massa lá e faz o piso, né? Então essa cama vai se tornar seca e ela vai se tornar poeirenta. E isso não é ideal, porque vai causar espios e tosse nas aves. Isso é uma situação muito perigosa aí. Então, uma situação mais perigosa ainda, que altas temperaturas e baixa umidade. Então a gente deve controlar a umidade relativa do ar, ter uma boa ventilação e um correto manejo das cortinas aí para tentar manter a umidade relativa do ar e a temperatura no galpão. Tá? Então, níveis de umidade relativa do ar, né, recomendada pelas aves, né, e aí as aves criadas em camas ou em gaiolas, né. Hoje gaiola já não é muito mais econômico, mas já foi criado bastante, então ele dá um calo no peito aqui do frango, porque o frango vai comer e ele encosta esse peito na gaiola, dá esse calo, e comercialmente isso é inviável. Então hoje é só sobre cama, né? Então em temperaturas menor que 25 graus, umidade relativa do ar de 60 a 70, né? Temperaturas maiores que 25 graus, umidade relativa do ar de 40 a 60%, tá? Então variando aí de acordo com a temperatura, a umidade relativa do ar e aquilo que tem no piso aí do galpão, tá? No contrapiso aí do galpão, tá? Então hoje é só sobre camas, nas gaiolas é inviável. A renovação do ar, né? A circulação desse ar aí, então você tem aí meios de manter o aviário em sistema de ventilação adequado, né? Então você tem o sistema de ventilação natural, né? Que seria aí as cortinas, né? A ventilação natural. Então você vai abrir as cortinas, e a ventilação forçada, que são por ventiladores, né? Que grandes galpões e instalações de aves usa a ventilação forçada. Lembra que eu falei para vocês no início aí do gasto, né, das instalações é muito alto. Então, por causa das questões das ventilação, da automação aí das instalações para as aves, tá? Então a ventilação pode ser natural ou forçada. Tá? A iluminação também é importante, né? Que vai prover aí uma intensidade de luz uniforme,
ao nível da cama, então tem que estar, essa luminosidade ela tem que chegar até o nível da cama, porque onde as aves vão estar ali, né? Então essa intensidade luminosa pode afetar o crescimento e a conversão alimentar, tá? Principalmente as aves que comem durante as 24 horas do dia. Então essa luminosidade ela tem que estar aí nas 24 horas do dia. E aí vai favorecer o crescimento e a conversão alimentar, que a conversão alimentar está ligada aí à quantidade de quilos que ele come, na quantidade de ração que ele come e a quantidade de quilos que ele vai engordar aí, né? Então, para engordar 1 quilo, quanto que ele comeu de ração? Tá? Isso é a conversão alimentar. E isso é um cálculo bastante utilizado aí nas produções de frango de corte. Fatores a serem considerados na implantação, né, de uma granja, né, de uma granja aí quer dizer são vários galpões, né, várias instalações para as aves. Então a gente tem que levar em consideração a localização, da onde ela está inserida, o mercado produtor, o potencial de consumo, as estradas e vias de acesso, se tem presença de água, energia elétrica, as condições climáticas desse local para a gente construir, as condições topográficas, se vai precisar de fazer terraplanagem ou não, né? A área dessa granja, aonde que vai ser instalado essa granja. Essa granja é uma área grande, uma área pequena, né? É uma área montanhosa ou não, uma área que tem declive ou não, tem que ser estudado a área onde vai ser instalada a granja. Tá? Então a localização, as distâncias aí sugeridas para o melhor isolamento das instalações avícolas, então tem umas distâncias externas e internas, né? Então da granja de um abatedouro. Então para construir uma granja perto de um abatedouro, o abatedouro tem que estar com a distância de 5 a 10 km. Tá aqui, ó, de 5 a 10 km. De uma granja na outra, 3 km. Tá? Os galpões, por exemplo, de mesma idade. Então você tem lá pintinhos de um dia chegando. Aí você vai colocar em vários galpões. Então ele tem que estar entre 25 a 50 metros de um galpão do outro. Então essas são algumas distâncias, levando em consideração a localização aí dos galpões, das granjas, né? Ó, entre cria e produção, 300 metros. Então você tem cria lá, tá botando os ovinhos, tá saindo a produção de pintinhos. E uma outra produção, tá? 300 metros. A mesma idade, né? 25 a 50 metros. Diferentes idades. Então você tem aí 100 metros. Mas de cria e de produção, 300 metros. Tá? Mercado consumidor, né? O potencial de consumo, tem que estudar esse mercado, né? Então, ver aí se esse mercado vai absorver a produção da sua granja, seja ela de carne ou de ovos, né? Então, a localização desse aviário é perto dos centros de consumidores, próximo de matadouros, no caso de aves aí, de corte, ou indústrias alimentícias, não é ou não é, né? Que utilizam ovos como matéria-prima. Então essas indústrias alimentícias ela utiliza carne ou ovos. Então tem que estudar o mercado para você fazer a localização desse aviário, senão o transporte vai ficar muito caro, vai ficar inviável no mercado consumidor, tá? Potencial de consumo da região. Então, avaliar o poder aquisitivo da população, os hábitos alimentares, quais são as preferências regionais. Então, por exemplo, eles gostam de ovos de casca branca ou de ovos de casca vermelha. E aí você vai ter que produzir, né? Então, o consumo aí, o potencial do consumo da região. Então, as preferências regionais, isso deve ser levado em conta na hora de fazer o planejamento aí da construção, da instalação de um galpão, de uma granja para aves, tanto de postura como de corte.
Tá? Estradas e vias de acesso, então de preferência que elas sejam trafegáveis, né, o todo ano. Se for asfaltada, pavimentada, melhor ainda, né, e deve permitir aí um tráfego de caminhão com pelo menos 15 toneladas, eles devem suportar as estradas. Tá? E água e energia elétrica, né, isso aí é água potável para você, consumo, para lavar as instalações, né, consumo das residências, residencial dos empregados aí que vão estar aí tomando conta da granja, né? A fonte de água potável, ela vem da onde? É da rede ou é de poço artesiano? Pré-tratamento é obrigatório quando você faz a captação, né, de açudes, de rios, de riachos, de represas. Aí tem que fazer um pré-tratamento dessa água aí para você utilizar nos frangos. Elas têm que estar potável, tá? Que os frangos vão consumir aí e as aves também vão consumir, as galinhas ou os frangos aí de corte, as galinhas de postura ou o frango de corte. Tá? Consumo de água por dia no inverno aí 205 litros por dia, né? Por cada 1000 aves, né? Então você vai estar aí 205 no inverno litros de água por dia, e no verão 300 litros de água por dia, uma atividade maior no verão. A ave bebe aproximadamente o dobro que ela come, né? Então levando em consideração aí o cálculo de número de bebedouros necessário, né, em determinada criação, leva em consideração o que ela está comendo e a quantidade de aves que tem aí, tá? Então levar em consideração, levando aqui em consideração o inverno e o verão, consumo mais no verão, consumo de água por 1000 aves, tá? Aqui é por 1000, tá? Então seria 1000 aves, tá? Energia elétrica é indispensável, né? Você fazer um programa aí de iluminação, né? Para ter uma maior produção de carne ou de ovos, você tem que ter um programa de iluminação. Acionamento de compressores, câmara fria para armazenamento de ovos, você tem que ter energia elétrica. Acionamento de misturador de ração, de moinho, né, no caso de misturar o milho, bomba d'água, né, acionamento dos ventiladores, né. Então, para fazer a circulação forçada aí, você tem que ter energia elétrica, né. Geradores de energia, essa energia elétrica, ela vem de uma rede elétrica, ou você vai ter geradores de energia, né? No caso aí, é interessante ter a rede elétrica e ter um gerador de energia. Se falhar, o gerador vem e consegue aí manter a produção. Porque se cair muito a temperatura, né, ou aquecer demais, os frangos vão ocasionar a morte aí das aves. Tá? Condições climáticas ideal para um crescimento normal dos frangos aí e das galinhas poedeiras é entre 15 a 27 graus Celsius, tá? Então, em regiões de clima seco, né, os locais mais recomendados aí para a instalação de uma granja regiões de clima seco, né, com umidade do ar inferior a 70% e temperaturas amenas na maior parte do ano aí, que então seria aí de 15 a 27 graus. Então, na nossa região aqui, a gente tem que tentar manter a temperatura, né, através da ventilação aí, manter essa temperatura de 15 a 27 graus. Então, com 25, 24 graus, a gente consegue manter aqui na nossa região com ventilador, com as cortinas. Tá? Por isso que tem as cortinas aí para ventilar e manter a temperatura e a umidade relativa do ar. Tá? Situações de sistemas de criação, né? De corte de postura. Eu vou estar falando aqui de corte, onde usa a cama, que a gente já falou para vocês, né? Que é a única forma de criação de frango aí econômica desde da década de 60, por causa daquele calo que eu falei para vocês, né? No osso aí do peito, né? Então, comercialmente, as gaiolas passou a ser um entrave aí na comercialização. Tá? Então, hoje, utilizando só cama de frango.
Tá? No sistema de cama de frango aí, o piso é de concreto, aquilo que a gente falou para vocês, e é colocado uma camada desse material absorvente, né? Que vai absorver a urina, as fezes aí dos animais. Então, a maravalha é o mais utilizado, a palha de arroz, sabugo triturado, palha de arroz já foi bastante utilizado, mas hoje não está. Sabugo triturado tem que ver se tem na região, mas a maravalha tem. Maravalha é diferente do pó de serra. Pó de serra é aquele moidinho. Maravalha é aquela casca um pouquinho maior, né? Então essa aqui é a maravalha. Você vai usar aí mais ou menos de 500 a 600 quilos para cada 1.000 aves, né? Por 1.000 aves, então você está usando aí de 500 a 600 quilos para cada 1.000 aves, tá? Então, utilizando desde a fase de pintainhos, né? Na fase de cria aí das aves, desde os pintos até o abate, tá? Essa cama vai continuar aí. E ela pode ser utilizada aí 2 ou 3 vezes, né? Até tempos atrás o pessoal, porque caía bastante ração, cai ainda bastante ração dos comedouros ali, né? As fezes, né? E a urina das aves ali, e mais o pessoal usava aí para bovinos, né? Tem um pessoal que ainda usa hoje, mas pela legislação é proibido hoje por causa da questão da vaca louca, tá? Então o pessoal não está consumindo mais, então está usando aí para fazer compostagem e usar na agricultura, tá? Depois de 2 a 3 lotes aí, tá? Você recomenda você reutilizar, tirar ela, né? Então, no caso da cama aqui, você vai utilizar ela aí durante um período e você vai fazer um tratamento com cal e tal, queimar, né? E depois você pode utilizar. Depois, quando você faz a limpeza, e depois você volta com os pintainhos novamente, né? Então, na década de 60 aí, o número de dias necessário para a produção de um frango aí de 2 kg era necessário 120 dias. Em 1988, né, na década já de 80, 49 dias. Na década de 90, 39 dias. Atualmente, hoje, está nesse aí, 39 a 32 dias você tem um frango, né, pesando aí de 1,5 kg a 2 kg. Tá? Então, diminuiu bastante o período aí, né, diminuindo aí cerca aí de 60% aí do período, né? Caindo aí, ó, quase 1/3 aí da produção aí, né? Partindo de 120 para 30 em média aí de 35 dias, hoje tem, né? 32, isso é bem intensivo, mas variando aí até 35, 39 dias, tá? Para você ter um frango de 1,5 kg a 2 kg. Então, detalhes aí na hora de construir os galpões, né? A gente vai levar em consideração a largura dele, tá? De 8 a 14 metros, mas isso vai levar em consideração o clima, se ele é úmido ou se ele é seco. Então, se ele for na região onde você vai produzir clima úmido, a largura do galpão é de 8 a 10 metros. Se for clima seco, de 10 a 14 metros, tá? Então, essa é a largura do galpão. E, olha só, pé direito. O pé direito ele está ligado, né? Que é a altura ali do galpão, né? Para depois colocar o telhado. Então, o pé direito ali, a altura, vai ser a altura dos pilares ali, vai levar em consideração o quê? A largura. Então, dependendo da largura, leva em consideração o quê? O clima, né? De 8 a 10 metros para clima úmido, de 10 a 14 metros para clima seco, e o pé direito vai aumentando, olha lá, até 8 metros. Então, se for clima úmido aqui, 2,80 metros aí de altura. De 8 a 9, 3,15, né? Aí se for já um clima seco, de 10 a 12, 4 metros e 20. Se for a largura do galpão de 12 a 14, tem que ter quase 5 metros. 4,90 aí, 4,9 metros, né? 4,90 metros
de altura do pé direito. Então vai levar em consideração o pé direito e a largura na hora de fazer aí a construção. Tá? E o comprimento? O comprimento vai ser, eu vou passar um cálculo aqui para vocês, o comprimento leva em consideração a largura e a densidade de animais que você tem aí, que você vai colocar no galpão. Tá? Então os pilares, aquilo que eu falei para você, para fazer o pé direito, ele pode ser de concreto armado ou de madeira tratada roliça, né? Eucalipto aí, por exemplo, né? Atualmente os galpões hoje são construídos aí em estruturas pré-moldadas de concreto ou de estrutura metálica ou a mistura dos dois, né? Concreto armado e estrutura metálica, principalmente na cobertura aí no telhado, tá? Para fazer a cobertura, para depois você colocar a telha, tá? A fundação desses galpões, né? Os galpões pequenos aí, a gente vai ter uma fundação de 50 a 1 metro, né? Se for galpões já grandes, fazer sapata armada, aquela que vai caminhando ali, né? Que a gente viu nas aulas passadas, né? O piso é um concreto, né? Levando em consideração o traço aí de 1 para 4 para 8, né? Revestido com argamassa aí para fazer um piso aí na argamassa de 1 para 4, e a espessura dele, né? Tamanho dele ali, a espessura dele fica em torno aí de 5 a 6 centímetros de espessura do concreto. Aí deve ser considerado também uma declividade de 2%, né? Onde você vai colocar aí uma canaleta central onde vai fazer o escoamento, facilitar a retirada de águas, né? Limpeza e drenagem da umidade da cama. Então, se tiver bastante umidade na cama aí, ela vai drenar. E na hora de você fazer a limpeza também do galpão, tirar e lavar, ela vai ter uma queda aí de 2%, então fica mais fácil de você fazer a limpeza do local. Tá? Alvenarias, né? Então, na hora que você, além do concreto armado, você pode usar aí as alvenarias, que são os tijolos, né? Maciço, né? Então, olha só, na fase leste-oeste vai manter fechado, né? E na face norte e sul você vai construir muretas aí de 20 a 40 centímetros de altura e o restante tela metálica, tá? De 1 polegada aí, que é mais ou menos 2,5 centímetros. Mais a cortina plástica para você levantar e abaixar para, no caso de chuvas e raios solares, tentar manter a temperatura aí dentro desse galpão, tá? Então, lembrando, você vai fechar com tijolo maciço a face leste-oeste e norte-sul, você vai fazer mureta de 20 a 40 centímetros de altura, colocar tela e cortina. Tá? Essa cortina você vai poder abaixar ou levantar ela. A cobertura, né? No caso, a cobertura aí, que ela é composta aí de tesouras, né? E telhas cerâmicas para tentar diminuir a temperatura, né? Então, telhas aí francesa, romana, tá? Então, que seja dotada de lanterninha, né? Então, que tem aí, pelo menos, se o seu galpão for maior que 8 metros, o beiral dele deve ter de 1 a 2 metros de largura na face norte e sul, né? Naquela onde está as muretas ali, tá? E o lanterninho para escoar a temperatura, o ar quente aí que ele vai subir e vai sair pelo lanterninho. Vou mostrar aqui para vocês, né? Então você tem aqui o lanterninho reto e o lanterninho em 2 águas aqui, aonde aqui, né, a temperatura, o ar quente, se ele não tiver o lanterninho, ele vai ficar por aqui, vai aquecer. Se ele tem um lanterninho, ele vai sair por aqui. A temperatura, o ar quente vai sair por aqui, diminuindo a temperatura. Lembrando que o frango dissipa calor aí, em forma de energia, na hora que ele está consumindo, né? Coisa de quase 3 graus aí, Celsius por hora. E aí tem que ter o sistema de lanterninha que ajuda no processo aí
de ventilação, tá? Então o lanterninho vai manter mais a temperatura mais amenas aí, tá? Temperaturas amenas, tá? Então aqui mostrando um corte, né? Aqui a fundação, né? Dos pilares aqui. Aqui a altura do pé direito, né? Vai depender da largura aqui do galpão, né? Se é de clima úmido ou de clima seco, né? Aqui a mureta de 40 centímetros e aqui a tela, né? Para você controlar aqui. Aqui a cobertura, né? Com as tesouras e o lanterninha aqui, ó, para ele sair, dissipar o ar quente aí. Então esse aqui é um corte, né? Mostrando a face aí. Aqui mostrando a entrada de ar, né? Nas cortinas aqui, que você vai levantar ou vai abaixar ela. E o fluxo do ar quente, a saída do ar, a tendência é entrar por aqui e sair pelo lanterninho, tá? Então por isso é importante ter o lanterninho, além das ventilações aqui, outra ventilação forçada aí, mas lanterninha é interessante ter, tá? Sistema de iluminação, né? Iluminação artificial, né? Aumentando aí o período diário de luz, quer dizer, o fotoperíodo, que vai induzir aí uma ingestão de alimento, resultando que o maior ganho de peso dessas aves. Então você vai ter uma conversão alimentar dessas aves e vai ter o ganho de peso mais rápido, né? Pode ser do tipo incandescente ou fluorescente, sendo a inflorescente que fornece maior número de lumens, que quer dizer, essa intensidade luminosa. A fluorescente ela tem uma intensidade luminosa maior, tá? O número de lumens aqui de acordo com os watts aí das lâmpadas fluorescentes ou incandescentes. Olha só, para você a 15 watts ela tem uma intensidade luminosa e lumens de 500 a 600, né? Olha só, de 15 a 125, né? E aí uma intensidade maior na fluorescente, tá? Os galpões, o período de uso desse galpão aí, ele vai depender daquele período lá, partindo aí de 39, né? De 32 a 39 dias, de 40 dias, né? Então aqui um exemplo, um uso aí de 56 dias, né? Então para você produzir o frango lá, num período, você manteve ele durante 56 dias, só que olha só, esse é o período de uso, 56 dias, mas 42 dias foi para a criação das aves. Então se criou em média 42 dias. 15 dias é para desinfecção e limpeza. Então vai deixar 2 semanas aí o galpão parado para depois você colocar um novo lote. Tá? Então 42 dias para a produção das aves e 14 dias para limpeza, desinfecção e limpeza. Então se você pegar aí 42 mais 14, dá o período de uso de 56 dias. Isso durante um ano, se você pegar 365 dias e dividir por 56, você tem 6 lotes por ano de aves aí no galpão. Aí vai depender da quantidade, do tamanho do seu galpão, da quantidade de aves que você tem. 10 mil, 20 mil, 50 mil, né? Aí, mas o período vai ser o mesmo, tá? Então, com 42 dias para a criação das aves, lembrando que a média aí, né? Ela vai aí de 32 a 40 e poucos dias, né? Tem 40 dias. Então, deu exemplo aqui de 42 dias, mais 14 dias. Então, esses 14 dias aqui, se você gastar 39, mais 14. Você gastar 40, mais 14. Porque essas 2 semanas aqui é para você fazer a limpeza e a desinfecção dele, para depois colocar outros lotes. Senão os outros lotes vai pegar aí doenças, eles não vão se desenvolver, tá? Então aí tem os desinfetantes, o cal, né, para você colocar, queimar isso daí. Então eles usam bastante aí o fogo, né, para fazer a limpeza aí, tá? Então o lote em cada ano, né, ele é determinado o quê? Pelo período de uso. Então o período de uso vai ser de acordo com a criação das aves. E aí 14 dias
para desinfecção. Nesse exemplo aqui, 56 dias, 365 dividido por 56, você tem 6 lotes, então você vai criar. Tá? Então há uma alta produção aí de frangos aí. Tá? A densidade de frango por metro quadrado, ela varia aí de 10 a 16 frangos por metro quadrado. Já chegou a se utilizar aí 18, 20 frangos por metro quadrado. Hoje a tendência é diminuir aí entre 14, 12 frangos por metro quadrado. E o pessoal do bem-estar aí, animal, tentando diminuir mais ainda para 10, 8, né? Então as criações, mas economicamente aí, né? A gente tem que tentar chegar aí com as condições de temperatura, de umidade relativa do ar, de luminosidade, entre 14 a 16 frangos por metro quadrado, para ser economicamente, para pagar o custo aí inicial da construção do galpão. Tá? Então, a gente vai fazer um cálculo agora para vocês dimensionar um galpão. Então, estou dando um exemplo aqui de um galpão para 10 mil aves de corte, de clima úmido. Então, clima úmido, a gente vai lá na tabelinha, volta lá na tabelinha. Se a gente voltar lá na tabelinha, tá? Vamos voltar aqui na tabelinha, ó. Vocês vão ter essa tabela. Clima úmido, de 8 a 10 metros, né? Pé direito, 2,80 de altura, tá? Então, de 8 a 10 metros. Se a gente voltar aqui no cálculo, tá? Você tem um galpão de 8 metros, tá? De largura. Adotando aí 12 aves por metro quadrado. Então, em 1 metro quadrado, você tem 12 aves, né? 10 mil aves, você vai precisar de quantos metros quadrados, né? Então, é só fazer a regrinha de 3. Em 1 metro quadrado, eu tenho 12 aves. E 10 mil aves, que é a que eu quero saber, quantos metros quadrados eu vou precisar. Então, é só fazer a regrinha de 3, 10 mil dividido por 12, né? Que é isso aqui, x. Você vai isolar o x, vai dividir aqui por 12. Dá 833,33 metros quadrados. Então, eu preciso de uma área de 833 metros quadrados, tá? Mas como que eu faço para saber o comprimento? É só pegar a quantidade de metros quadrados e dividir pela largura, que é o 8 aqui, ó. Então, você vai ter um galpão de 833 dividido por 8, 104 metros de comprimento. Qual que é a largura? 8. Então, é 104 por 8, tá? Então, aproximando aí 105 metros por 8, tá? Um galpão de 105 para caber 10 mil aves nessa densidade. Se mudar a densidade, tá? Adotando aí a densidade, se mudar a densidade para 14, para 16, vai diminuir aqui o comprimento. Isso também dependendo do clima aí, tá? Então, vou deixar alguns exercícios aqui para vocês fazerem e enviar aí no e-mail para mim. Tá? Então tá aqui, ó. Calcule o comprimento de um galpão para 5 mil aves de corte, considerando o seguinte dado. Clima úmido, galpão, já dei aqui de 9 metros. Densidade de 10 e 10. Então é só jogar aqui nessa continha. Lembrando que você vai levar sempre em consideração a largura, dependendo do clima, né? E a densidade, para você saber o comprimento. Você vai pegar a área total, dividir pela largura, e aí você tem o comprimento e um galpão variando aqui. Então tá aqui um galpão para 5 mil, para 20 mil, tá? E aqui mais alguns exercícios para vocês se divertirem aí. E um abraço a todos e até semana que vem.